Gladys, boa noite. Herlen, boa noite, Herlen. Tudo bem? Então tá. Vamos então iniciar. Obrigado, Herlen. Vou lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade a partir de uma reflexão sobre o animismo. Alice, boa noite, Alice. Também estou aqui dando acenando, né? Falando sobre a mediunidade e animismo, são temas que foi muito estudado, pelo menos animismo, no século XIX, Bozano, Aksakov, muito estudado, debruçaram para entender o animismo. Esses processos em que, num transe mediúnico, que não seria necessariamente mediúnico, haveria uma interferência da mente do médium integral. O médium extrairia dele mesmo uma mensagem do qual atribuiria a algum espírito. E o animismo acaba sendo um tema bastante, eu diria, controverso para alguns, proibitivo para outros. As pessoas utilizam até mesmo o argumento da tese animista para criar obstáculos nos trabalhos mediúnicos. E aí nós temos que ter um pouco de cuidado do que é o animismo. Por exemplo, num processo de desdobramento ou de sonambulismo, ou provocado, o chamado magnético ou espontâneo, em algum momento o espírito semi-liberto do corpo, ele pode transmitir mensagens de outros através do corpo em transe sonambúlico ou mensagens dele próprio. Não deixa de ser uma especialidade, especificamente uma das especificações de mediunidade. Isso está lá constante no Livro dos Espíritos, quando vai ser estudado, aliás, Livro dos Médiuns, sobre o sonambulismo. O André Luiz, ele perguntou, nesse momento, nesse capítulo, ao Calderar, o seu instrutor na obra, se os reflexos condicionados trazido na reflexão científica por Pavlov. Pavlov ele fez essa pesquisa no século XIX, tentando mostrar e provar, utilizando pelo processo comportamental de animais ou seres irracionais, no caso cachorro, mas ele fez com outros animais, macacos também, a questão dos reflexos condicionados, né? Em que há um estímulo e uma resposta, estímulos e uma resposta interessante. Por exemplo, o cachorro, ele recebia uma quantidade de carne ou um petisco qualquer, e o Pavlov, no momento em que dava esse petisco para o cachorro, ele tocava um sino. Isso ele fez diversas vezes dentro de um processo de uma chamada experiência comportamental do animal. E ele começou a perceber que em algum momento ele parava de dar o petisco e tocava o sino, e o animal ele salivava esperando o petisco. E foi a partir desses exemplos aí que realmente se começou a adestrar bastante animais nos circos, quando era permitido a utilização de animais nos circos, etc. Então, reflexo condicionado. Isso foi analisado por André Luiz, por Calderaro, no capítulo anterior com Marcelo, aquele que tinha crises, né? Sim, o Skinner também, é verdade. Sobretudo, né, que é a linha, né, da chamada primeira força da psicologia, que é a psicologia cognitiva comportamental. O behaviorismo, né, muito utilizado, muito citado também na primeira força da psicologia. E o André Luiz estava exatamente querer estudar o animismo
entender o animismo em si, sobre a questão dos reflexos condicionados, se poderiam ser aplicados não somente ao animismo, a outros fenômenos mediúnicos. Porque se mostrou aqui com Marcelo, quando ele tinha, ou ele teve as suas crises, as convulsões epiléticas, se utilizou a tese do animismo. Quando as duas entidades se aproximavam dele, por reflexo condicionado dessas entidades que o fizeram sofrer muito antes dele reencarnar, a simples presença despertava os registros das imagens e desses seres na experiência do Marcelo, e o Marcelo entrava em estado de epilepsia por um reflexo condicionado, né? Mas não tem muita comparação de uma forma muito mais profunda com o reflexo condicionado de Pavlov, porque ele utilizou animais irracionais. Mas o André Luiz ficou na dúvida, como médico, se poderia, em vários tipos de mediunidade, utilizar a tese do reflexo condicionado. Aí já não seria mediunidade, né? Seria apenas a pessoa mergulhando em si e trazendo de si aquilo que ela traz, como trauma, dúvidas, dilemas, etc. Então é uma discussão interessante que ele vai levantar aqui, né? E o Calderari, assim, os reflexos condicionados, será que esclareceriam, por exemplo, as mistificações do subconsciente? Que existem médiuns que entram em um processo de mistificações. É natural acontecer isso e eles precisam aprender mais, estudar mais, ficar mais tempo, uma larga estrada de caminhada na mediunidade para entender exatamente como é que funciona a mediunidade em si. Então a tese do animismo é quando o próprio médium age em lugar dos desencarnados. Está aqui no capítulo. Seria essa teoria adequada ao caso de animismo, ou seja, do reflexo condicionado? Sobre as relembranças de certas imagens, de certos pensamentos do médium, não se tornaria sujeito a algumas associações, e quando ele fala associações, interferindo de uma forma automática, né, no intercâmbio mediúnico? Isso poderia provocar desequilíbrio? São perguntas que o André Luiz está formulando para o Calderari. Será que o animismo teria relação com os mesmos princípios aplicados por Pavlov? E o Calderari pegou todas essas perguntas feitas por André Luiz e vamos fazer uma síntese com o Calderari, como é que ele trata da questão animismo, mediunidade, reflexo condicionado. Ele diz o seguinte: a tese animista, com certeza, é uma tese respeitável, é uma tese científica, né? Surgiu para conter os plausíveis abusos da imaginação no campo da doutrina espírita por grandes pesquisadores no século XIX, no mesmo tempo de Skinner, no mesmo tempo de Pavlov, no tempo desses grandes estudiosos também da primeira força da psicologia que estava surgindo no século XIX. E os estudiosos do animismo no movimento espírita na época, como Bozano, Aksakov e outros, né, Delany, ele surgiu exatamente para tentar conter um pouco os abusos da imaginação dos transes mediúnicos, que ocorriam muito. Então havia muita mistificação, na época de Kardec também, e pós-Kardec. Há ainda muitas mistificações nos processos dos chamados transes mediúnicos. Há muita mistificação ainda. Não quer dizer que seja certo ou errado, mas nós vamos entender esse fenômeno, tá? Muitos pesquisadores fazem dela um órgão inquisitorial quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo, aprender com o animismo, ao invés de nós fazermos exatamente um tribunal de inquisição e descartando aqueles que em algum momento são identificados como animistas, ou seja, como aqueles médiuns que têm a viciação mediúnica e que sabe que não se tem espírito, mas ele inventa num campo da imaginação um suposto trabalho mediúnico, ou um suposto intercâmbio mediúnico. Milhares de médiuns fogem ao serviço da mediunidade ante os obstáculos da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em mito proibitivo. Isso também é verdade. Tem muitas casas espíritas em que há muitos críticos de plantão, pessoas extremamente, eu diria que até bem antifraternais, que tratam as pessoas, mesmo médicos que estão com essas viciações, precisam ser respeitadas como seres humanos, serem orientadas para que elas não fiquem aprisionadas exatamente ao processo da superexcitação da imaginação.
e não tem nada a ver com mediunidade, mas é uma questão de educação, né? E essas pessoas que realmente são tirânicas, são críticas, que vão impedindo a abertura daquelas pessoas que se candidatam ao trabalho mediúnico às vezes e não têm um conhecimento mais profundo, mas têm pelo menos uma tendência a querer desenvolver ou trabalhar a sua mediunidade, educando a sua mediunidade. E esses muitos pesquisadores, amigos nossos inclusive, eles acabam exigindo muito certas precisões mediúnicas ou certas precisões em médiuns, em certos médiuns, né? Esquecendo de que nós, seres humanos, em processo de evolução intelectual e moral, como a própria lei da natureza, nós não damos salto em nossa evolução. A nossa evolução é gradual. Ninguém dá um pulo para a angelitude numa encarnação, não é assim que acontece. E a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Então, ao invés de fazermos ou criarmos os tribunais inquisitoriais somente criticando, o ideal seria ver exatamente como nós, se temos mais conhecimento, podemos ajudar aos que estão ainda em processo ou mergulhados na tese animista, na tese do animismo. Então, os presos ao castelo teórico, inúmeros pesquisadores não acolhem os médiuns novatos, que necessitam crescer, aperfeiçoarem-se com o tempo e com o esforço através da mediunidade. Exigem contatos com os espíritos, com além, através de meros aparelhos de comunicação automática. Esses pesquisadores, na maioria das vezes, tanto quanto os chamados cientificistas, pesquisadores do século XIX, que trabalharam muito os fenômenos de efeitos físicos, ou de ectoplasmia, ou de materializações, para comprovar através de um método científico consagrado pelo positivismo, inclusive, para comprovar a imortalidade. A rigor, o que ele está dizendo, essas exigências, né, de contatos com o mundo espiritual, como se esse processo dos espíritos comunicar conosco como fosse eu ligar uma tomadinha aqui e acender uma luz, o coisa mais simples do mundo, não é. Há uma complexidade imensa para que haja exatamente essa ponte entre encarnado e desencarnado. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é usar o bom senso. Mas esses pesquisadores exigem exatamente com que qualquer médium que se diz médium, ele tenha já a capacidade, tanto quanto com uma lâmpada, ser acesa através de eu mexer no interruptor, o espírito já vai se comunicar. E se nos comunicar, esse médium não vale nada, esse médium realmente é um farsante, trabalha só no seu mundo imaginativo. Então isso quem está analisando é o Calderari, eu estou fazendo uma reflexão com o Calderari. Mas a mediunidade, ela tem a sua evolução gradual, ela tem o seu campo e ela tem a sua rota. Daí, explicando o Calderari para o André Luiz, nossa preocupação com a tese animista, que pretende fixar a responsabilidade dos fenômenos psíquicos na mente do médium. É necessário comportamentos mais dignos, que animem os candidatos ao exercício da mediunidade, auxiliando-lhes de forma mais proativa. Isso equivale a dizer, eu já estou há mais de 40 anos estudando espiritismo, se eu estou diante de pessoas que estão começando, ou mesmo pessoas que já estão há mais tempo, mas não têm uma cultura mais robusta para poder entender o próprio mecanismo dos fenômenos da mediunidade, termos a complacência, a misericórdia, a fraternidade de acolher para poder ajudar, ofertar a eles informações na estrada da mediunidade, né? Para que eles possam digamos assim, se preparar um pouco melhor, né, nessa chamada, nessa função no campo da mediunidade, né, para que a espiritualidade possa adentrar os fenômenos através dos estudos relativos ao tema. Eu sempre digo o seguinte, existem muitos médicos que são analfabetos, pelo menos há tempos atrás, médicos que não sabem escrever, médicos que são simples camponeses, pessoas realmente da digamos assim, são as mais dificultosas profissões para se ganhar recursos econômicos para sobreviver, em que sequer eles têm tempo para estudar. Então são pessoas que têm limitações intelectuais. Pois bem, e são grandes médios, sem dúvida nenhuma. Mas qual é o convite que se faz para aqueles que adentram os pórticos de uma casa espírita bem orientada? Primeiro, exatamente, se ele quiser se candidatar a trabalhar com a mediunidade, pelo menos que ele participe
dos cursos necessários para o aprendizado. Cursos que vão abrir para ele toda uma capacidade de uma construção de um sistema cognitivo nessa aprendizado, em que ele vai saber com que está lidando. Porque é muito perigoso lidar com o fenômeno mediúnico sem o conhecimento mínimo de como isso mais ou menos ocorre. Não precisa ser um doutor, mas mais ou menos como ocorre. Senão serão joguetes, né, seja do animismo, da superimaginação e etc. E dentro dessa realidade, sobre os reflexos condicionados que nós estamos analisando aqui e a tese animista, eles se enquadram efetivamente no animismo. Então, para o Calderaro, a tese levantada lá no século XIX do reflexo condicionado, ele realmente pode ser reencaixado como uma interpretação dos processos anímicos de determinados médiuns. No entanto, cumpre-nos pesquisar com mais ajuizadas observações. Por exemplo, os animais de Pavlov, lá no século XIX, demonstravam capacidade mnemônica, ou seja, capacidade de memorização desses estímulos para que houvesse uma resposta. Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas dentro do mundo em que nós chamamos assim. Eles conseguiam movimentar o que o Calderaro chama de matéria sutil independente desse corpo denso de um ser irracional. Eles arremessavam energias mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos porque o ser animal, ele não tem uma consciência de realidade como um ser humano. Um cachorro, um cavalo, um camelo, um macaco, eles não têm uma consciência de realidade do próprio eu, porque ainda não são indivíduos. Indivíduo é o ser humano, o animal ou subhumano ainda não é indivíduo. Por isso nós somos animais também, mas racionais, porque já fomos individualizados da natureza. Os animais estão em processo de individualização até chegar à humanidade. Então, a consciência do animal ainda não individualizado são consciências fragmentárias, não contínuas como seres racionais. E, evidentemente, eles são capazes, mesmo com uma consciência fragmentária, capazes de usar a energia dessa consciência que fragmentada, essas energias mentais, provocando a repetição de determinados fenômenos no campo celular, no cosmo celular, porque eles recebiam, decodificavam pela audição, né, ou pela visualização, no caso eu estou dizendo de Pavlov pela audição, e mesmo que com a consciência fragmentada de um animal, de um cachorro, por exemplo, mas havia e provocava-se a repetição em relação aos fenômenos celulares da produção de saliva. Não é que o cachorro raciocinou para isso, mas houve aí um processo de condicionamento, embora uma consciência fragmentada de um animal. Agora vocês imaginam uma consciência não fragmentária, uma consciência humana, diante de determinados estímulos, como aconteceu com Marcelo. Ele entrava em epilepsia. Por quê? Porque é uma consciência extremamente muito mais ampla, cuja essas provocações, essas repetições, esses estímulos, elas entram de uma forma muito mais profunda e haverá uma resposta numa consciência agora já contínua e não fragmentada num ser humano. Aí vamos para o campo da mediunidade, vamos explicar o animismo em relação a esses estímulos e resposta do próprio médium em relação a determinados fatos, a imagens que estejam no subconsciente desse médium, do qual ele acaba sendo médium dele mesmo. Ele traz dele esse material que ele traz de vidas passadas ou dessa encarnação. Porque o nosso cérebro tem células que registram as nossas experiências pela repetição. O cérebro físico e o cérebro fluídico do perispírito têm exatamente a capacidade de registrar, de gravar, como um HD de computador. Eles deixam gravado na repetição esses estímulos externos e vão formando em nosso mundo mental um sistema cognitivo ou um sistema de aprendizado pela repetição de imagens e pela verbalização. Que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outras mentes em sintonia com a dele? Em face de tais princípios, é imperioso que um médium cresça moralmente. Equivale dizer, no caso de Marcelo lá, não deixa de ser um processo meio que anímico, porque a mente ela é tão poderosa de captar os estímulos externos que aqueles dois obsessores,
dois cobradores dele, a presença fluídica e mental desses dois interferiam na mente do Marcelo a ponto de fazer com que, por reflexo condicionado, ele entrasse em convulsão, lembrando ou relembrando os atrozes sofrimentos que ele ficou exatamente por longos anos no umbral. Então, não deixa de ser um processo anímico também. Embora a epilepsia, no caso do Marcelo, é um processo, não deixa de ser realmente um processo anímico, porque ele, encontrando dele o próprio material de dor, de angústia, de sofrimento, de medo, diante da presença de dois seres mentalmente sintonizados, em que, por reflexo condicionado e por estímulos mentais, ele entrava em convulsão epilética. No caso do animismo, é mais ou menos a mesma coisa, em que o médium, se ele não tiver um maior preparo, um melhor estudo, ele vai entrar muitas vezes em sintonia com outras mentes, ou com a própria mente, ou com outras mentes ligadas a ele no passado, do qual ele vai trazer dele mesmo um material que supostamente é de outro. Então parece que existe espírito perto dele. Na realidade é ele mesmo, nas angústias, no sofrimento dele, em transe mediúnico, supostamente mediúnico. Mas não deixa de ser exatamente um processo meramente anímico. É ele mesmo com ele. E muitas vezes, muitas das pessoas estão tratadas por doutrinadores. O doutrinador está conversando ali, parece que está conversando com um espírito. Na realidade está conversando com aquele próprio médico que está mergulhado em seus dramas, em seus traumas, em suas angústias, em seus dilemas, num processo anímico. Então quem é que está sendo tratado? Esse suposto médium nesse momento. Ele está sendo médium dele mesmo. Mas é importante que seja assim. Então é preciso estudarmos um pouco mais o que é o animismo, com certeza. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. É um jargão lógico, né? Nós colhemos o que plantamos. Os pesquisadores desconhecem tais imposições de trabalho e de cooperação e exigem faculdades completas, no caso dos pesquisadores, que vão sempre contra aqueles que apresentam minimamente uma capacidade de sensibilidade psíquica, ou seja, a própria mediunidade. O médium é rejeitado se não conseguir expor absoluta consonância com os desencarnados no campo tríplice. E quando fala no campo tríplice, nós estamos falando das energias mentais, das energias perispirituais e das energias físicas. Porque essas lembranças ou contato com os espíritos se dá exatamente de mente a mente. Num processo psicofônico, ou chamada popularmente de incorporação, como é que se dá o processo? O processo se dá mente a mente, ou seja, perispírito a perispírito. Energias mentais que se equalizam ou se entram em processo de sintonia mente a mente, é um processo telepático, do qual haverá uma reação física diante do que a mente transmissora está transmitindo ao receptor como médium. Então ele vai sentir as dores, vai sentir as angústias, e o objetivo é fazer com que a sensibilidade harmônica do médium seja da mesma forma passada para o espírito se equilibrar. É assim que se dá o trabalho mediúnico. Na realidade, o processo psicofônico ele existe exatamente com esse objetivo de harmonizar os sentidos do espírito num processo desobsessivo. Imaginemos o médium como sendo uma ponte a ligar duas dimensões. Para ser instrumento fiel, é indispensável haver aprendido a renunciar. Todo médium ele é convidado a renunciar. E renunciar não é uma coisa simples. Renunciar ao eu, ao egoísmo, à vaidade, à prepotência, à arrogância e tudo mais, né? A soberba. E nem todos os médiuns realizam tal renúncia. Por quê? Renunciar é você se devotar à felicidade do próximo. Porque você, quando médium, você está tentando ajudar um espírito para ele encontrar o caminho de paz dele e também o seu próximo. Isso é renunciar. E nem todos os médiuns estão dispostos a fazer essa elevada compreensão do bem coletivo. São egocêntricos, muitos deles bastante egocêntricos, se entram em si, né? E normalmente, se são bons, supostamente bons médiuns, eles realmente atraem para si os holofotes para egocentricamente mais se projetarem como pessoas do que ajudar o próximo. E além exatamente da necessidade de o que ele chama de avançado espírito de auxílio fraternal, numa serena superioridade nos atritos com as opiniões alheias. Isso também é importante, porque serenidade diante das opiniões alheias vai haver críticas e elogios. Você tem serenidade, críticas e elogios diante de quem está em consciência tranquila tem o mesmo peso. Por quê? Porque se a pessoa critica,
Se você der muito valor, você vai desanimar. Se a pessoa te elogia e você der muito valor, você vai realmente subir num pedestal. Isso não é legal. Então tem que estar pronto. Você tem que se fazer a autocrítica. O que vem de fora, vem de fora. O problema é de fora. Você precisa trabalhar exatamente o que vem dentro de você. Você é o seu maior amigo. Você é o seu maior protetor. Você é o seu maior anjo de guarda, né? Os outros são os outros, vão passar na nossa vida, mas nós vamos nos acompanhar para a eternidade. Então temos que dar atenção a nós o tempo todo, ficar atento ao que nós estamos falando conosco mesmo. A mente do médium há de fixar-se nas ondas mais profundas do ser essencial, onde aprenderá o valor das percepções sublimes. Ele está dizendo exatamente o que eu disse agora. Começar a fixar nas zonas mais profundas do ser essencial é você se imagina trevas. Eu não valho nada, eu não tenho jeito mesmo, eu sou muito imperfeito, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo. A pessoa pode não falar isso do seu ponto de vista cartesiano, né, bem racionalmente, mas subconscientemente a pessoa vive assim, subconscientemente ela pensa assim, ela acha que é um lixo mesmo, que ela não tem jeito, que ela não tem jeito para essas coisas. Mas não é assim. Em essência, todos nós temos poderes em nós. Todo ser humano, todo, não há exceção de um ser humano, vocês possam imaginar, ele tem poder dentro dele. Porque em essência nós somos luzes. E se nós conseguirmos nos fixar nessas ondas profundas dessa nossa essencialidade, nós aprenderemos exatamente a perceber as coisas sublimes da vida. Porque é como disse Jesus, que brilhe a vossa luz. E quando ele disse brilha a vossa luz, ele não está me chamando para, olha, eu vou brilhar a sua luz, eu vou fazer você brilhar a sua luz. Não temos esse poder, ninguém tem esse controle. O convite é o alto brilho, é você se brilhar, ou seja, você ampliar o seu potencial de luz que você já é, porque espírito é centelha divina, né, é chama divina, a fim de que nós possamos ampliar nossas percepções das coisas sublimes, das coisas maravilhosas da vida. Quando nós fazemos isso, a nossa vida se torna um pouco mais leve, mais suave, vivemos mais contentes e temos contato com a felicidade relativa. Mas aí é o autoconhecimento, é o que vem de dentro da minha essência mais profunda. Quando eu começo a me identificar com a essência que eu sou, aquilo que eu estou, aquilo que é transitório em mim, eu vou ressignificando. Porque o que é transitório é sombra, e sombra dessa luz que nós somos, né? Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Pelo menos ensinar ou auxiliar as pessoas a caminhar. Mas ele tem que ter a experiência desse caminho. Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias mediúnicas no santuário mais alto da personalidade. O Allan Kardec, ele analisa, uns dizem que não, mas aí quem diz que não eu respeito, são pesquisadores, mas com uma tendência quase com o pé no materialismo, embora digam-se espíritas. Mas o Allan Kardec ele faz uma afirmação que todos os seres humanos, em maior ou menor grau, traz algum grau de mediunidade. Então, de forma embrionária, todos os seres humanos têm a mediunidade. Animal não, mas o ser humano tem. Que também é um absurdo as pessoas dizerem que animal, que um cachorro vê um espírito, ele tem mediunidade de evidência. Isso é um absurdo também, que eu já vi até oradores falar uma besteira dessa. Não existe isso. Pode estar em condições embrionárias, mas o animal não tem consciência de realidade, porque a consciência é fragmentária dele, não tem condições dessa percepção que nós chamamos de mediunidade. Não há essa possibilidade. Mediunidade só no ser humano. Mas veja bem, dentro dessa realidade, tirando essa dúvida daqueles que tinham, que animal tem mediunidade, não tem, eu diria que nos aspectos fenomênicos, né, as pessoas ficam muito presas a fenômenos. Você acha que o fenômeno no espiritismo é a coisa mais importante, ou os conceitos, ou as informações que o espiritismo nos traz? Se eu me prender só aos fenômenos, eu vou dar pouca importância à informação. E é a informação que vai criar um mundo mental através de sistema cognitivo que vai me dar capacidade de verdadeiramente entender essa nova revelação. Porque se eu ficar preso só aos fenômenos, eu vou me escravizar aos fenômenos e vou, com certeza, ser presa fácil de espíritos encarnados muito inteligentes e que podem ter um domínio sobre mim, sobre a minha mente. Então, dizendo isso, é muito importante nós podermos realmente fazer um equilíbrio entre o fenômeno e o conhecimento da doutrina espírita. E se tivermos que priorizar, não há dúvida, é priorizar a informação, é priorizar o conhecimento, é priorizar o estudo sem dúvida nenhuma.
Porque estudando você já está exercendo o potencial de uma mediunidade que pode estar em condições rudimentares para ampliar a sua capacidade mediúnica, pelo conhecimento, já que todos os seres humanos têm em maior ou menor grau os rudimentos da mediunidade. Então todos somos médios, conforme Allan Kardec. A mediunidade mais bela começa no império da intuição pura. E quem é que não tem intuição? Aliás, as mulheres, diga-se de passagem, o espírito feminino, ou os espíritos têm maior experiência no campo da feminilidade, ou seja, no campo feminino, no campo da mãe, da mulher, ela desenvolveu um pouco mais essa energia intuitiva, mais do que o chamado espírito com maior experiência masculina. E a intuição, exatamente o que ele chamou aqui, né? É a mais bela das mediunidades. E exatamente como bela mediunidade no império intuitivo, é que nós conseguimos discernir o que nós estamos fazendo conosco e o que estamos permitindo que os outros façam conosco. Esse é o detalhe. Quando você trabalha em intuição, você já tem a intuição de, bom, eu não permitirei que ninguém realmente trace para mim o meu destino. O destino sou eu que traço. Porque quando alguém traça o meu destino, eu estou terceirizando até mesmo a minha liberdade, o meu livre-arbítrio. Não é assim. Então nós temos que ter a autonomia de buscar traçar o nosso destino. Os outros podem nos ajudar, nos auxiliar a conhecer aqui e etc., mas não nos escravizar a nenhum ser humano. A nenhum ser humano. É termos a liberdade de nós construirmos e pavimentarmos a nossa ascensão através da alta amorosidade, esse contato de identificação com a luz que nós somos. Isso dá trabalho, porque nós achamos que somos trevas, que não valemos nada e que realmente o nosso destino é sofrimento, é dor. Ninguém reencarna para sofrer, não. Nós podemos reencarnar, e eu acho que todos reencarnamos até para passar pela dor, mas não para sofrer. Passar pela dor todo mundo passa. E a dor é um convite para o exercício do amor. Quando eu passo pela dor que todo mundo passa e eu não aceito a dor e entro em rebeldia ante a dor, eu transformo em sofrimento. Aí é uma reencarnação do qual eu sofro por escolha, mas ninguém reencarna para sofrer. Embora todos reencarnemos para, de alguma forma, necessitamos da própria presença da dor para depurarmos-nos moral e intelectualmente. A dor faz parte, mas não transformar a dor em sofrimento, que é uma rebeldia, porque dor todos os seres humanos passam por ela. Então ele vai trazer essa reflexão em Moisés, que é muito interessante. Moisés desempenhou a sua tarefa constrangido pelos fenômenos mediúnicos. Recebeu dos princípios, né, aqueles maravilhosos princípios nas fibras do Monte Sinai, chamado Decálogo, os 10 mandamentos. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite, por exemplo, não matarás, está no Decálogo, não está lá? E ele recebeu isso mediunicamente por um processo de ectoplasmia, um fenômeno bastante diferente, né? Eles chamam de psicopictografia, né? É um nome que o Kardec criou também. Não parece muito inclinado ao respeito pela vida alheia, ou seja, ao mesmo tempo que ele foi médium, em que trouxe para nós o decálogo, que consta não matarás, ele mesmo não estava muito inclinado durante os 40 anos, comandando as tribos que estavam nas fimbras do Monte Sinai para chegar na terra de Canaã. O que ele mais determinou foi exatamente matanças, foi atacar, né, os que estavam na Canaã famosa, né, que é a Palestina de hoje. Houve muita morte, então ele não cumpriu mesmo de alguma forma. Através dele veio os decálogos, mas ele, como ele diz assim, ele não estava muito inclinado a respeitar a vida alheia, considerando não matarás. Ele, o próprio Moisés. Sua doutrina, embora respeitável, baseia-se no exclusivismo e no medo. Isso aí é uma colocação feita pelo Calderário em relação ao médium Moisés, que para Emmanuel foi um maior, se não um dos maiores médiuns que tivemos na Terra, foi o Moisés. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é muito diferente de Moisés. Jesus mantém-se, né, em permanente contato com as coisas sublimes, com o divino através da consciência cósmica dele. E Jesus em contato direto com o Pai, porque quando ele diz eu e o Pai somos um, é a mais perfeita identificação do ser com a luz que ele é, com a essência que ele é. Então Jesus ensinou exatamente que brilha a vossa luz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus se identificava, todo espírito puro se identifica perfeitamente com Deus.
Nós ainda não temos essa perfeita identificação com Deus, não temos condições de dizer eu e Deus somos um, não. Mas ele, Jesus, não é que ele se colocou como Deus, mas há uma sintonia tão perfeita de um espírito puro como Jesus com Deus, que ele se identificava com o divino. Então, por causa disso, dessa consciência cósmica, ele transmitiu a todos nós a revelação de Deus e jamais reclamou da justiça, nem pediu compreensão imediata das suas lições, né? Ele nos ensinou o amor, como ele chama de amar as criaturas, servindo as criaturas, mantendo-se unidas aos ditames de Deus. E em razão disso, a boa nova, que é o Evangelho, é a mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de médiuns do próprio céu, metaforicamente. Jesus, Moisés, primeira e segunda revelação, mas muito diferentes entre si, mostrando qual o melhor padrão, lá de Moisés, que fala não matar e ele não cumpriu isso, ou de Jesus que falou do mais puro mais pura das energias do amor. Há uma diferença. E ambos médiuns, como ele diz aqui, né, medianeiros do próprio céu. Então é questão de escolha, como nós queremos hoje escolher o caminho de trabalhar a nossa mediunidade. No mediunismo vulgar, nesse mediunismo terra-terra, que as pessoas não sabem nem o que é mediunidade, embora tenha contato com os espíritos, mas normalmente de baixa escala moral e intelectual, tem sim, a mediunidade independe das condições morais do médium, isso a gente sabe disso. Mas se você não tem moralidade, com quais espíritos você vai lidar? Quais espíritos vão se comunicar através de você? Mas se você se moraliza, como Jesus está mostrando, né, o padrão desejável de elevar a nossa moralidade, a nossa mediunidade será exatamente aquela capaz de entrarmos em contato com os mais sábios, com os mais bondosos e amorosos dos espíritos. Isso depende de cada um de nós. Então, numa mediunidade mais vulgar, o médium ele servirá como matéria mental que lhes é própria, sofrendo-lhes as imprecisões naturais diante das investigações terrestres. Aqui ele está falando no campo do animismo. Mas o médium comum, vulgar, se ele sofrer pelas imprecisões das mensagens obtidas por ele, as investigações desse pesquisador, ele vai ser reprovado o tempo todo. Porque haverá muita imprecisão no intercâmbio mediúnico de seres muito vulgares que não estudam a mediunidade. Mas após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, vem a questão da renúncia, como falou lá atrás, né? Ele edificará à custa de muito trabalho o templo interior do serviço excelso do Evangelho e reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados. Quando ele fala sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, quando você está bem mentalmente, quando você está realmente exercitando um pensamento mais filtrado, mais bem elaborado, extraído do seu mundo cognitivo, você vai sintonizar com quem? Com espíritos bons e com pessoas boas. É por isso que ele está falando. Com pessoas que estão nesse mesmo labor, nessa mesma luta de filtragem de pensamentos elevados para uma vida mais digna, mais leve, mais suave, mais contente aqui na Terra. Então, os afins se aproximam. É da lei do universo, é da lei divina, é da lei de Deus. Né? Não referimos aqui de faculdades acidentais que aparecem e que desaparecem entre candidatos ao serviço sem espírito de disciplina. Claro, uma pessoa que... Quantos médios, né? Começam num grupo, sai e não volta mais. Outro vem e vai para vários grupos mediúnicos como se o problema fosse o centro espírita ou o grupo. O problema está nele. E ele bota a culpa e vai para um centro aqui, vai para outro centro ali, vai para 1000 centros e não se resolve. E não consegue trabalhar a própria capacidade dos fenômenos psíquicos da mediunidade. Não consegue. Então é preciso ele ter equilíbrio. Na realidade, o Emmanuel, quando diz para o Chico Xavier a necessidade da tríplice disciplina, ele está falando da disciplina física, da disciplina perispiritual e da disciplina mental. Porque exatamente é nessa tríade que se lhe dá a mediunidade. Não é mediunidade mente, mediunidade perispírito, porque não há mediunidade sem o perispírito como intermediário para o físico, e o próprio físico, que é a materialidade no mundo material para o intercâmbio dos chamados mortos com os vivos. Então é a disciplina geral, né? É importante a disciplina. E considerando exatamente se
A mediunidade aceita por um médium e praticada em qualquer situação para o bem geral é uma ótima mediunidade. E este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de uma só vez, pois toda obra impõe começo. Ou seja, não adianta nós querermos realmente nos tornarmos médios ímpares, ou seja, médios maravilhosos, né, do dia para a noite. É fruto do tempo. Tem o seu começo, tem o seu desenvolvimento, e dentro de um processo de alcance à plenitude não tem final, porque nós vamos ao infinito com a luz. Considerando essa realidade, reportamos ainda ao Cristo, lembrando o Cristo, que trouxe como um padrão desejável para o comportamento mediúnico, importa-nos reconhecer que Jesus viveu sozinho no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Porque na época dele, ele foi para a cruz. Ele trouxe o caminho do amor, da paz, da fraternidade, da compreensão, da tolerância, de tudo que é divino. E nós pegamos Jesus e colocamos numa cruz inapelável, sem nenhum tipo de nem remorso. Colocamos o ser mais puro que esteve na Terra até hoje na história humana e colocamos no Gólgota. Por isso que ele diz, né, de alguma forma, Jesus é o padrão ideal, embora saibamos que ninguém reencarna para fazer turismo. Se quisermos seguir Jesus, sabemos que os passos deles é a Via Crucis. E nos dizermos cristãos só para realmente Jesus salva, não é bem isso é fantasia. Jesus, ele nos convida a saber superar os desafios, experiências desafiadoras da vida, através da renúncia, do amor, da dedicação e da disciplina. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores. Esses milhões de seres humanos, tanto encarnados como desencarnados, submersos, escravos pelas paixões instintivas, absorvidos pelos remanescentes do pretérito aviltado, ou seja, as lembranças de um passado muito pesado, presos aos reflexos condicionados dos sobressaltos perturbadores a que inermes se entregaram. E quando fala presos a reflexos condicionados, são os reflexos condicionados que nos levam exatamente a ter os sobressaltos, às vezes até em fase de convulsão epilética, e outras, né, que vão surgir, vão se somatizando no corpo físico, trazendo ou disfunção, ou que é mais grave, lesões em órgãos vitais. Tudo por uma questão de desequilíbrio, por reflexo condicionado, em função de um comportamento equivocado no passado e a manutenção dele no presente. Muitos outros mantêm-se jungidos à carne e fora dela na atividade desordenada, desequilibrada. Em manifestações afetivas, sem rumo, num apego desvairado à forma que passou. Outros ainda param na posição contemplativa inútil do misticismo religioso exclusivo. Aliás, isso aqui é gravíssimo. Tanto a questão do apego desvairado à forma, ao corpo, de pessoas que desencarnam apegado ao corpo físico e não conseguem desvincular-se do corpo físico, mesmo ele em decomposição. E muitos anos depois ainda fica preso a um corpo, que eu conheço casos, inclusive de casos mais extremos de suicídios, de um ser que ficou por mais de 3 décadas, isso é contado em instruções psicofônicas, né? Foram gravações de Arnaldo Rocha, da psicofonia de Chico Xavier. De um dos casos é esse que me vem à mente, de um ser que suicidou-se jovem, o seu corpo foi levado para pesquisas, né, dos alunos de medicina na época no Brasil, e lá, naquele laboratório de fisiologia em que cortaram o corpo dele e tal, diz o espírito que ele sentia os rasgos, já estava dizendo que ele deu um tiro no peito dele, solteiro, né, tinha uma compleição física muito boa, era um atleta, mas ele sentiu, e uma coisa interessante, ele sentiu rasgar o corpo dele na necrópsia, né? Não só na necrópsia, como também, porque ali estavam estudando, alunos de medicina estudando, e existiam mulheres também, iam vários homens que estavam fazendo medicina, mas alunos. E ele sentia profunda vergonha do seu corpo desnudo, ele conta isso no livro Instruções Psicofônicas. Ele estava com vergonha do seu corpo nu, ele morto por suicídio. E o que eu quis trazer em relação à lembrança dele?
é que ele acabou servindo, o esqueleto dele foi utilizado, foi preparado lá, né, nos elementos químicos, prepararam, armaram o esqueleto dele e colocaram exatamente no mostruário, né, como um padrão, um exemplo de um corpo humano, né, aquele esqueleto completo, muito bem armado, muito bem preparado lá para os alunos que entravam nessa sala de aula e viam aquele esqueleto belo, né, um esqueleto perfeito, que era o esqueleto dele. E de repente ele preso a esse esqueleto, ele não conseguia sair, como um pássaro numa gaiola, e estava preso nesse esqueleto. Ele, que deu um tiro no peito, ficou preso nesse esqueleto. Até que um espírito, ele lembrou, ele ficou tanto tempo preso ali, não sabia, ele perdeu a noção de tempo, ele fez uma prece, e de uma oração chegou uma entidade amiga para ajudá-lo, para libertá-lo daquilo, e quando libertou daquilo, ficamos sabendo na psicofonia, de que ele ficou por mais de 35 anos preso naquele esqueleto. Mais de 30 anos preso no esqueleto. 30 anos preso no esqueleto. Eu estou falando, existem vários casos, pessoas muito apegadas às coisas materiais. Aqui é um caso de suicídio, é claro, mas existem pessoas que mesmo sem suicídio, é o caso de Francisco, está lá em Nosso Lar, né? Não, é obreiro da vida eterna. Ele também ficou preso ao corpo dele durante um tempo, só fugiu porque os obsessores, aqueles espíritos horríveis, né, estavam se aproximando muito do túmulo dele, e acabou fugindo dali, mas com medo, porque ainda estava preso aos fluidos vitais do corpo dele, que ele não aceitava ter morrido. Então nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a essas atividades desordenadas da nossa mente, né? Em manifestações afetivas, sem rumo e apego desvairado da forma que passou, são esses casos de apego, e aqueles que param numa posição contemplativa inútil do misticismo religioso exclusivo, ou seja, aqueles que acham que ao morrer vão encontrar, se pagarem bem para a igreja, e acontece muitos casos desses, vou pagar para que eu tenha um descanso eterno em minha eternidade, e aí eu dou muito dinheiro para a igreja, está reservado, está garantido a minha paz celestial. Isso realmente é um processo profundamente místico e profundamente trágico, mantendo a criança na mais absoluta infantilidade do que é a vida após a morte. Isso acontece aos milhões do mundo inteiro hoje, porque não tem noções do que é a vida após a morte, por causa desse misticismo infeliz, nessa vida contemplativa inútil, né, de pessoas que são presas exatamente a esses dogmas. Na desencarnação, a situação prossegue quase sempre inalterada para o perispírito, fruto de um trabalho paciente de longa evolução. O perispírito constituído, embora de elementos mais plásticos, né, mais moldáveis e mais sutis, ainda é o edifício material de arquivamento da consciência. Então, onde é que nós arquivamos as nossas experiências? Onde é que nós arquivamos nossa... Hoje, agora, nós estamos aprendendo aqui com o André Luiz. Para onde esse material, essa informação, vai para o nosso mundo mental, e nós vamos formando, a partir dessa informação, esquemas cognitivos, formando sistemas cognitivos de aprendizado. Então, na repetição, as células físicas, células cerebrais físicas e fluídicas, ela tem a capacidade de registrar e armazenar essas informações. É onde nós vamos formando nosso mundo mental, e de onde saem os nossos pensamentos. De onde sai o pensamento? Do nada, não. O nosso pensamento sai do mundo mental. E o mundo mental é formado por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que vivemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós ouvimos. É assim que nós vamos formando o nosso mundo mental. Por isso que é muito importante buscar as coisas dignas e divinas, para que o meu mundo mental esteja repleta de coisas boas, e meus pensamentos, saindo daí, sejam pensamentos muito melhorados e que me dão uma garantia de um perispírito muito mais sutil, mais leve, mais tranquilo, após a desencarnação, do qual, nessa leveza, eu possa realmente até volitar. Não é uma coisa tão difícil conseguir isso. Volitar é você realmente conseguir se deslocar com a velocidade do pensamento, rasgando os espaços infinitos na erraticidade, né? Muita gente na Terra supõe que seremos envoltos em túnicas angelicais logo que desencarnamos. Isto, porém, é um grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espíritos da qualidade de um Francisco de Assis, e nem de criaturas extremamente perversas. Então, eu estou fazendo uma análise exatamente de pessoas como nós, seres humanos comuns. Ele até usa o termo, né, não são cabíveis nessa análise que eu estou fazendo dos seres, da mediunidade, em seres humanos, que ele usa até o termo, né, o Zenit e o Nadir, da evolução terrestre, não entram em nossas cogitações. Olha, vejam bem, isso quer dizer que usar o meio termo. Nós somos seres humanos de evolução mediana. Nós somos seres humanos, não somos um Francisco de Assis, mas não somos um Adolfo Hitler, um Gengis Khan, nós não somos um Tamerlão, nós não somos, com todo respeito, um Putin da vida, né?
me perdoe, mas ele está realmente sendo muito próximo do que esses terríveis sanguinários ditadores fizeram no mundo. Mas nós somos seres comuns, né? Uns e outros, de alguma forma, nós falamos de... Ele está falando de pessoas comuns como nós, né? E que nós estamos aprendendo, né, em nossa jornada progressiva, mais ou menos de uma forma normal, e todos nós que nos contamos por centenas de milhões, precisamos de médios iluminados aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes superiores. Ele está dizendo o seguinte: médios equilibrados e aptos a ter contato como ponte com fontes superiores não é qualquer médium. Porque, por exemplo, o Espiritismo veio, nós temos mensagens sublimes demais da conta. O Espiritismo é a terceira revelação. Esses médiuns que serviram a Allan Kardec para trazer essas mensagens extremamente esclarecedoras e libertadoras, nós precisamos dela. Nós precisamos muito desses médiuns iluminados que trabalharam com Allan Kardec, no caso, né? Aptos para colocar-nos em comunicação com essas fontes superiores para trazer uma nova revelação. Um médium comum não conseguiria fazer isso, né? Então nós necessitamos da assistência desses espíritos superiores que trouxeram o Livro dos Espíritos, que trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, o que céu e o inferno, que trouxeram o que nós estamos estudando aqui, que é a coleção a vida espiritual, a cidade de André Luiz, as obras de Romanciera também e outras mais filosóficas do Emmanuel, do próprio Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos, do Manuel Filomeno de Miranda, são obras, para mim, consagradíssimas no movimento espírita brasileiro e internacional, que nos ajudam, porque nos iluminam por dentro, são informações iluminativas que nos colocam aptos, né, para que possamos realmente manter esse contato, essa comunicação com as coisas boas e formar o nosso mundo mental, né? E, evidentemente, nós necessitamos, né, para que nós possamos requerer o auxílio dos espíritos, precisamos realmente dignificar o nosso comportamento. Considerando isso, faltam 5 minutos aqui no meu relógio, não, faltam 8 minutos, dá 3 minutos para encerrar, falta 5 minutos porque eu tenho que gravar ainda, tá? Para isto, há que organizar recursos de receptividade, para nós termos contato com os bons espíritos. A nossa mente sofre sede de luz, todos nós temos sede de luz, nós temos sede de iluminação, embora já sejamos luz em essência. A nossa mente sofre então essa sede de luz como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Compreende aí, pergunta Calder, compreendes agora, André Luiz, a importância da mediunidade? E a elevação de nossas qualidades receptivas para alcançar a necessidade de sintonia com a vida superior? Não vai vir de graça, de paraquedas, o Espírito Superior, vão utilizar todos os médiuns da Terra, em todos os centros espíritas do Brasil e do mundo, tá tudo Espírito Superior. Não é assim. Os espíritos superiores vão se comunicar com aqueles que se afinizam com ele, e bem-aventurados são aqueles que dão contato com médiuns assim para receber essas informações superiores, para, repito, criar no mundo mental esse esquema cognitivo profundamente favorável para a mudança de pensamento e comportamento também. Porque, antes de encerrar, eu sempre digo o seguinte: a informação é parte do processo de nossa libertação, digamos assim, libertação das coisas que nos aprisionam na Terra ainda, da nossa ignorância, né? Que nós temos 3 níveis de ignorância, né? É a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, dentro dessa tríade de ignorância, não adianta só saber, só informar, só ter a informação. Nós estamos tendo informação agora, mas é preciso saber como utilizamos essa informação, ao sentir a informação, nos apropriando dessa informação para a nossa transformação, que é a terceira etapa. Então eu tenho informação, sinto a informação e busco me esforçar para a minha transformação. O caminho se dá por aí e eu vou estar em contato mais permanentemente com os espíritos superiores. O meu mentor espiritual, todos vocês têm, todos nós temos um amigo protetor. Todo mundo, não tem um ser humano que não tenha. Todos nós temos um anjo de guarda. É estar em contato com ele, porque ele só tem coisa boa para dar para nós. Se eu estou em sintonia com ele, com certeza eu posso também, através dele, me trazer coisas boas e eu levar coisas boas para as pessoas que estão ao meu redor. Isso também é uma consequência natural, né? Então, que Jesus nos abençoe e até próximo sábado. Uma boa noite a todos vocês. Erlen, Lazarine, uma grande boa noite para você também. Sérgio, Admilson, um grande abraço. Flávia. Então tá bom.
Gladys, Alice, muita paz.